Olá, meu nome é Nayana Moraes, sou aluna de mestrado em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFV e o título do meu trabalho é A Escrita que Emana do Corpo, Clarice Lispector e Ana Cristina César. Trabalho aqui que é orientado pela professora Natália Fontes de Oliveira. O objetivo é analisar as relações entre corpo e linguagem de duas obras literárias, Água Viva, de Clarice Lispector, e A Teus Pés, de Ana Cristina César. Na primeira obra em questão, Água Viva, publicada em 1973, Clarice Lispector passou 3 anos entre recortes e fragmentos de crônicas publicados no Jornal do Brasil, em um intenso trabalho de composição nesses 3 anos, cuja obra teria recebido dois títulos diferentes, Atrás do Pensamento, conforme consta na primeira versão, e Objeto Gritante, segunda versão do projeto. Benedito Nunes, uma das principais referências críticas no que se refere aos estudos de Clarice Lispector, afirma que em Água Viva há um movimento de desconstrução de gêneros literários e de uma linguagem promovida a partir de um incessante fluxo narrativo. Então, a ausência de uma linearidade textual, de um enredo tradicional, de uma trama e a ausência de um tempo cronológico, essas ausências dão lugar a uma linguagem que corporifica sensações presentes na figura desse eu narrador, ocorrida na obra em uma espécie de monólogo. O filósofo Maurice Merleau-Ponty, em sua antologia sobre a fenomenologia da percepção, afirma que a linguagem é uma estrutura inerente ao corpo, uma vez que, para ele, para Merleau-Ponty, o escritor é aquele que transforma essa linguagem instituída, que já de fato se instituiu, em algo passível de sentido, enquanto marca de uma experiência. Merleau-Ponty contrapõe uma lógica cartesiana, a lógica positivista, ao reafirmar que a apreensão de sentido se faz pelo corpo e em contato com o mundo. Para Merleau-Ponty, não há uma separação lógica entre corpo e pensamento. A narradora de Água Viva, que é ficcionalizada no papel de escritora e pintora, se interpela pelo corpo, em convergência a certas instâncias de sua natureza sensível, como as inquietações do que ela denomina de it e instante já, que são instâncias percebidas por essa corporeidade. Já a obra A Teus Pés, da carioca Ana Cristina César, foi publicada em 1982, foi o único livro publicado ainda em vida por uma editora. Ana Cristina faleceu no ano seguinte, em 1983. Então, A Teus Pés é composto pelos 3 livros artesanais que Ana Cristina escreveu e publicou anteriormente. São eles: Luvas de Pelica, Correspondência Completa e Cenas de Abril, e mais alguns poemas até então inéditos. A poesia de Ana Cristina é fortemente marcada pela interlocução, sendo a linguagem um recurso, um recurso preponderante dessa intimidade, que se faz pelo que a pesquisadora Anita Costa Maluf, na sua tese sobre Ana Cristina César, sobre o que ela chama de estrutura performática, estrutura cênica. Nos poemas de A Teus Pés, encontramos, portanto, a presença de um eu lírico confessional empregado a partir de recursos performáticos, como, por exemplo, um de seus poemas mais conhecidos em A Teus Pés, que é o poema Samba Canção.
Merleau-Ponty, mais uma vez, na fenomenologia da percepção, aborda que o processo da expressão literária, esse processo de expressão literária, está vinculado a uma expressão de pensamento a partir da interação com o mundo sensível. Então, a arte, segundo Ponty, não é algo de fora do mundo, objetivo e intelectual, mas o duplo encontro entre esse corpo e o mundo. Abre aspas. A operação de expressão, quando é bem sucedida, não deixa apenas um sumário para o leitor ou para o próprio escritor. Ela faz a significação existir como uma coisa no próprio coração do texto. Ela faz viver em um organismo de palavras. Ela a instala no escritor ou no leitor como um novo órgão dos sentidos. Abre para nossa experiência um novo campo ou uma nova dimensão. Fecha aspas. Citação essa que está na capítulo 6 da Fenomenologia da Percepção. No caso de Ana Cristina César, o que ocorre é um desdobramento de uma linguagem que sedimenta esse ato poético ao adotar um recurso de aproximação íntima desse eu lírico que experimenta algo vivido, algo de dentro de sua subjetividade, em contraste a uma certa censura da palavra, a uma certa realidade que a censura. Por fim, Clarice Lispector e Ana Cristina César, entre a prosa e a poesia, recorrem à experimentação da linguagem enquanto sentido à palavra, percorrendo esses elementos da expressão literária, vista aqui nessa pesquisa pela perspectiva da fenomenologia. Heloísa Buarque de Holanda, em mesa da Festa Literária Internacional de Paraty, mais conhecida como FLIP, afirmou que as duas autoras têm muito em comum, principalmente quando ela destaca que Ana Cristina bebeu da fonte clariciana. Então, portanto, as duas obras aqui analisadas se articulam pela linguagem em consonância a essa experiência. O método da pesquisa partiu da fenomenologia da percepção, de Merleau-Ponty, como interrogação de procedimentos ocasionados pela expressão literária. Muito obrigada pela atenção.